Olá a todos, fazendo a nossa retomada de conteúdo, ponto extremamente importante. Quais os elementos do dolo, doutrinariamente, qual a diferença entre dolo direto e dolo eventual? Elementos do dolo, temos a consciência de se praticar um fato criminoso, mas a vontade de se praticar o criminoso. A consciência está no íntimo, a vontade está a partir do momento que o indivíduo pratica, né? O dolo direto é quando a gente quer o resultado, e o eventual, ele não quer o resultado, mas de outra maneira ele assume o risco de produzir o resultado com a sua conduta. Porque no direito penal se diz que ele é ultima ratio, ou ultima ratio, né, como se escreve. Ele é a última medida, é a forma mais grave de intervenção de qualquer ramo do direito. Quando os outros ramos do direito se mostram ineficazes, quando eles se mostram incapazes de resolver o conflito, o direito penal entra em ação impondo a mais grave das consequências, que é justamente a pena criminal. Sendo editada uma lei penal mais benéfica ao réu, detalhe, sempre mais benéfica, como está na questão, né? Editada mais benéfica, mesmo que após a prática do crime ela poderá ser aplicada, esta regra será a mesma se a lei nova for mais severa. Gente, a regra geral, a lei penal não retroagirá, exceto para beneficiar o réu. A lei nova mais benéfica, ou a lei nova que venha a abolir completamente a figura criminosa, chamada também de abolitio criminis, ela tem aplicação para os fatos cometidos anteriormente à sua vigência, mesmo que já decididos por sentença. Não há limites para a retroatividade benéfica. De outra maneira, se for lei mais severa, não existe retroatividade benéfica. Se for lei mais severa, ela é aplicada a partir daquele momento em diante. O direito penal é subsidiário, a sua intervenção é mínima, princípio da intervenção mínima. Explique fundamentadamente essas afirmações. Gente, subsidiário porque ele vem por último, tá? Quando os outros ramos do direito se mostram ineficazes, o direito penal entra em ação. E a intervenção mínima porque, após o momento que ele entra em ação, a pena, sendo a pior das consequências, deve ser minimamente aplicada e proporcional ao crime. Quanto mais grave o crime, maior será a pena, e quanto mais suave o crime, menor será a pena, dentro de um justo critério de proporcionalidade. Os menores de 18 anos são inimputáveis, não sendo possível a aplicação da norma penal incriminadora, caso venham a praticar uma conduta descrita como crime. Desta maneira, como será a responsabilização dos menores de 18 anos? Os menores de 18 anos respondem de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês já conhecem, Lei 8.069 de 1990. Tecnicamente, você não pode dizer que eles cometem crime, pois eles cometem ato infracional, que é toda conduta praticada por menor de 18 anos que se encaixa numa figura criminosa. E para o menor de 18 anos aplica-se uma medida socioeducativa, caso ele pratique o crime ainda na menoridade, ou seja, antes dos 18 anos. Qual o prazo da medida socioeducativa? Muito importante, até 3 anos. Sendo que, quando esse menor, mesmo que depois que complete a maioridade, mas ainda submetido a uma medida socioeducativa, se ele completar 21 anos, a liberação é compulsória. E a questão do princípio da insignificância, também chamado crime de bagatela, se dá quando o crime, a conduta criminosa é tão insignificante, é tão pequena, é tão desprezível, que a punição criminal se torna desnecessária. Tá? O princípio da insignificância, ele é visualizável e aplicado de acordo com cada caso concreto, tá? De acordo com o prudente convencimento do juiz. O que é um saquinho de 2 quilos de arroz perante o Carrefour? Nada. Tá? Então o juiz pode aplicar o princípio da insignificância em casos semelhantes. Recentemente, uma mulher em São Paulo que furtou 2 frascos de shampoo em uma rede de supermercado foi absolvida por princípio da insignificância. Vai muito do convencimento do juiz, é uma política criminal. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material, pois não há lesividade. Por exemplo, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tem uma lei dizendo que é insignificante qualquer crime sem violência. Aqui no Brasil também não se aplica o princípio da insignificância quando há violência. Mas no estado da Califórnia, qualquer crime sem violência cujo prejuízo da vítima seja de até $100. É muito perigoso, porque se eu coloco um limite, parece que eu estou dando uma carta de autorização abaixo daquele limite, né? Então, no Brasil, o princípio da insignificância deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto. Feita essa observação com relação às questões dissertativas, do aprendendo a resolver problemas, vamos fazer a retomada então do conteúdo que está relacionado com a prova, né? O fato típico tem elementos
conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, tá? O que não estiver dentro disso não será fato típico. Os elementos do fato típico são conduta, resultado, nexo causal, também chamado de nexo de causalidade, e tipicidade, tá? Os elementos do fato típico, gente, no fato típico, o fato típico, a conduta típica criminalmente prevista, ela é praticada por um ser humano, é uma conduta humana, como sempre foi falado aqui. E ele pode ser doloso ou culposo. Dolo, consciência e vontade de se praticar o crime. Culpa, imprudência, imperícia ou negligência. Certo? Extremamente importante essa questão. Tá? Princípio da lesividade, eu falei com vocês do direito penal, não há crime sem lesão ao bem jurídico. Princípio da legalidade, no artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, e não apenas sem prévia cominação legal, que é o mesmo que previsão. Princípio da intervenção mínima, o direito penal deve intervir somente quando necessário, tá? E os princípios suficientes e necessários para a aplicação do direito penal. Princípio da adequação social também existe. Vamos pensar nesse princípio. 2 lutadores em um ringue de boxe, lutando dentro das estritas regras do jogo. Um lutador nocauteia o outro, causou uma lesão, mas por nocaute dentro das regras do jogo. Este lutador que nocauteou vai sair do ringue direto para a delegacia? Não. A questão não existiria o jogo, né? O jogo de um ringue de boxe, porque ele agiu dentro das regras, e tendo agido dentro das regras, houve adequação social da conduta, certo? Muito importante também. Princípio da ofensividade, eu já bati muito nesse princípio e vai ser cobrado na nossa avaliação. Não há crime sem lesão, dano ao bem jurídico, penalmente protegido. Quando a gente fala em bem jurídico, nós lembramos aquilo que a lei penal quis proteger, tá? Toda lei penal tem por trás, tem no seu conteúdo um bem jurídico. Quem que cria o crime? Somente a lei penal estrita, com T, escrita, certa e incriminadora. Tá? Costumes criam tipos penais e definem penas? Não. Os costumes são importantes. Eles informam o legislador, eles informam o Congresso Nacional. O Congresso Nacional leva em consideração a existência de costumes, mas o crime só se cria através da lei penal específica, certa, determinada, tá? Somente desta maneira. A fonte de produção do direito penal é o Congresso Nacional, tá? O direito penal no Brasil ele é federalizado, diferente dos Estados Unidos, que é local. Tá? A fonte de conhecimento é o próprio texto da lei penal, tá? O princípio da insignificância, que foi muito batido aqui, e debatido, extremamente estudado, ele exclui a tipicidade na modalidade material, tá? Não a lesão. Então, se o juiz reconhece a incidência do princípio da insignificância, exclui-se a tipicidade, tá? Quais as penas proibidas pela Constituição? Morte, caráter perpétuo, banimento de tortura ou cruéis. Tudo isso está ligado ao princípio da humanidade do direito penal. O princípio da humanidade também é relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Em razão disso, existem penas que são proibidas. E o direito penal tem intervenção mínima também. Legalidade, retroatividade é importante, o princípio da insignificância é extremamente importante. E todos esses princípios são importantes e devem ser estudados. Ao menor de 18 anos, aplica-se o direito penal? Não. Se o menor de 18 anos eventualmente venha a praticar um fato definido como crime, aplica-se a ele o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Com relação ao tempo do crime, adota-se a teoria da atividade. E uma questão que eu quero que vocês estudem para a prova também, gente, além de tudo isso aqui que está sendo debatido, com relação ao lugar do crime, artigo 6º do Código Penal, que nós debatemos bastante, adota-se a teoria da ubiquidade. Lembram daquele exemplo? O indivíduo que pratica tráfico de drogas internacional, ele remete um pacote cheio de drogas da Argentina para o Brasil. Aonde esses indivíduos que estão relacionados ao tráfico internacional podem ser processados? Tanto faz, pelo artigo 6º do Código Penal, tanto na Argentina quanto no Brasil. O Brasil reconhece a jurisdição argentina e vice-versa, e a Argentina do Brasil. Isso em razão da teoria da ubiquidade, ou seja, tanto faz, não importa, seja em um local ou seja em outro, o direito penal ele é aplicável, certo?
Então, com relação a todos esses pontos, são os pontos suficientes e necessários que devem ser estudados para essa retomada de conteúdo. É muita coisa, mas também a vontade de aprender é enorme. Beleza, gente? Beleza.